Vamos adorar a Deus nessa noite, trazendo a nossa irmã Graça. E ela também deixou um versículo que louvar para Jesus Cristo. Ela vem sempre, não pode estar todo dia, mas quando ela tem o tempo, ela corre para a casa de Deus, irmão. Vem adorar o grandioso Deus nessa noite maravilhosa. Nossa irmã Graça. Aleluia, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar o versículo em Marcos, capítulo 3, versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirada: levanta-te e vem para o meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não repare não, meu irmão, que eu estou aprendendo a soletrar depois que eu vou na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Recebe. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. É para ti, Senhor. Aleluia. E o meu louvor também. Glória a Deus. Derrama em teu altar. Glória a Deus. Tua graça me sustém. Aleluia. Alma sempre prazer. Glória a Deus. Te exalta, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Manifesta a tua glória. Hoje é dia de vitória, pois eu sou adorador. Glória a Deus. Aleluia. Pra te adorar. Foi pra isso que eu nasci. Não posso me preocupar com as lutas que a mim vêm. Vou entregar sem reservas ao Senhor. Glória a Deus. Ele vou cantar, pois eu sou adorador. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória, Jesus. Só para ti, Senhor. Minha Vida é para ti, Senhor. E o meu
Irmão, nós vamos agradecer o nosso irmão vai orar e vai orar pelo nosso pregador dessa noite, nosso pastor Sérgio da Escala, e a nossa irmã Graça vai logo lá para entrar Deus e oferta, e o nosso irmão Branco vai orar. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso Pai, glorioso, soberano Deus, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, por essa rica e maravilhosa oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Peço a Ti que abençoe cada um que se encontra aqui e os que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades do Teu povo, abrir porta de emprego, dar saúde, Pai, a Teus servos, Senhor. E que seja feita a Tua vontade hoje e sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Salmos, irmão, papel do Senhor. Amém. Em Salmos de número 39, que diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Amém?
cá. Vamos orar. Soberano e maravilhoso Deus e Pai que está no céu, Deus de infinito amor, infinita misericórdia, infinita justiça. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, gratos, meu Pai, por mais essa oportunidade que nos deu de estar aqui, meu Pai, na tua presença, Pai querido. Já te adoramos, meu Pai, com os nossos louvores, já te adoramos, meu Pai, com os dízimos e ofertas. Oh, meu Pai, te adoramos de todo o coração, meu Pai querido. Pai querido, somos gratos por todos os louvores que foram entoados, somos gratos por todas as palavras, todos os versículos que foram ditos aqui nessa noite. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Agora, meu Pai querido, quero te apresentar o teu filho, o teu servo, meu Pai. Eu te apresento em tuas mãos, meu Pai, o pregador da noite, Pai querido, que vai trazer a tua palavra, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus, que toda palavra que for ouvida pela tua boca seja palavra ungida do céu. Dispensa ele do sangue e da carne, Pai querido, Pai amado. E desce sobre ele o teu Espírito Santo, Pai querido, para que ele diminua, Pai querido, e o nome do teu Filho Jesus Cristo cresça, para que teu nome cresça, teu nome abunde em todo esse ambiente, que a palavra que sai da sua boca impacte todo o nosso coração, todo o nosso ser, e que essa palavra que sai da sua boca ungida do céu, seja uma palavra, meu Pai, que esteja nós necessitados de ouvir. Aleluia. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Tudo aquilo que peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu sou os irmãos, papai do Senhor. Amém. No livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, São Mateus, São é católico, Mateus, São Mateus. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. A mulher cananeia. Vamos ver o que tem aqui para nós. Além disso, tem algumas coisas mais. Vamos ler. Deixa a irmã da... aqui, Deus é o Deus vivo, está na vida dos irmãos. Está em todos nós, Ele está dentro de nós. Deus dará resposta à pessoa nesse lugar. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, vamos lá. Ele diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercânia, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou. A expressão adorou só tem aqui, viu? Não tem lugar nenhum. Acho que o escritor aumentou alguma coisa aqui. Não é adorou. Se prostrar não é adorar. E o adorou, dizendo: Senhor, socorre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela lhe disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas das mesas que cada vez os senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo, como tu disseste, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eterno Redentor, que a tua presença nós estamos nesta noite. Faz maravilha como tu já tem feito, Senhor. Eterno Elohim de Abraão, Deus e Pai de Jesus Cristo, nos dê vitória nessa noite em nome de Jesus. Vai sentar.
Então o Eterno está neste lugar e antes de ler a palavra, de falar sobre a palavra, eu quero dizer algumas palavras aqui de responsabilidade. A irmã que cantou, ela cantou o hino, a irmã de Rosa. O Eterno, o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, porque o Deus de Israel é diferente de todos os deuses. E um lembrete, o crente que não amar o povo de Israel está fora da batalha. Porque tem gente que critica muito Israel, né? Aqui você não entende nada. Você sabe por que Israel está na guerra? Você não sabe. Ou você queria que Israel cruzasse as mãos? Então, o Eterno tem passaporte para a senhora. Eu digo, e eu tenho convicção disso, Deus tem passaporte para você. Deus lhe salvou, Deus lhe trouxe na pessoa de Machia, de Jesus. Não estranhe a ardente prova que Deus te prova. Ergue-me tua saia, ou tu pensa que é de graça? Deus te tirou do minuto da raia, terra e tudo nascia. E foi fácil? Foi fácil não. Tu és preciosa. Deus te tirou do renúvia, da morte, da escravidão. Então tem que ser na fornalha. A fornalha não vai lhe enlouquecer, a fornalha não vai lhe matar. Deus está contigo dentro do fogo. Deus te chamou. Quantas vezes tu diz, meu Deus, que é isso? Tu não vai morrer. Deus vai falar com alguém a teu respeito. Deixa Deus falar com alguém. Deus vai falar com alguém a teu respeito. Tu vai ver que Deus vai falar. Tu és uma coluna. Tu não pode rastejar. Tu é coluna. Todo mundo te olha. Muito cuidado, porque o Eterno é contigo e recebe teus louvores. Passaporte e é Europa e é Espanha. O espírito de loucura não vai tocar em Deus. Você não vai enlouquecer. Eu estou dizendo que Deus está mandando, depois na palavra. Você não vai enlouquecer. Não vai enlouquecer. A obra é muito grande. Estás tu ali dentro daquela casa, no mistério. Deus te tirará daquela casa. Espera um pouquinho. Não pode sair assim. Você não vai sair assim. Muitas vezes tu Deus, eu vou sair. Não pode sair agora. Você não pode sair agora, porque Deus vai fazer uma coisa grande e está te provando na fornalha da aflição. Tu nem pode responder e tu nem tem razão. Tem razão, mas não pode falar, porque tu não tem razão. E tem razão, mas não pode falar. Meus queridos, mas essa é a palavra que eu estou dizendo. Então essa é a palavra, minha querida. O modo de falar assim não é dando carão, o meu modo, jamais. Novi como terra subterra, atar saia sandarábia. Então, vamos lá, a palavra de Deus. A mulher cananeia. Aí eu pergunto, será que Jesus chamou ela de cachorrinho mesmo? Vamos lá. Por que cachorrinho? Por que cachorrinho? Cachorro é filho de quê? Cachorrinho é filho de cachorro. Mas por que essa expressão cachorrinho? Na verdade, a mulher, a descendente um dos filhos de Noé, chamado de Tchan. Tchan em hebraico, Cã no grego para o português. Por causa dessa expressão Cã, veio a expressão cachorrinho. Então na Bíblia não tem cã, tem cão, ou não é? É ou não é? É cão, mas não é cão. É cã, não cão. Cão é cachorro, por isso que tem cachorro. Infelizmente. E os editores não ajeitam isso. Eu fico medo, ele não conserta isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? No hebraico, a palavra tchan, no grego para o português, cã. Não é cão, mas tem cão. Mas vamos lá. E partindo de Jesus dali, foi para a parte de Tiro e Sidom, e eis que é uma mulher cananeia. Cananeia significa descendente de Cã.
Bíblia toda não existe. Adorou aqui. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cananita ou cananeu, mas botaram cachorrinho, por causa da palavra cão. Cão, nós sabemos que é um filho, é o cachorro, cão. Mas lá a palavra é cã, não cão. Não é bom pegar o pão dos... Quem são os filhos? Os filhos descendentes de Abraão. Os filhos são os semitas. Por que essa mulher? Porque Jesus diz: primeiro eu vou acudir os filhos, depois os descendentes de Cã, que puseram cão. Agora, por que Jesus não disse que não ia atender? Ele disse: primeiro os israelitas, primeiro os semitas. Os semitas. Aquela mulher, ela veio de uma descendente de um povo que foi amaldiçoado devido à atitude dos filhos de Noé. Cã, ele, quando Noé embebedaram o pai, Noé, e os outros vieram de costa cumprir ele. Mas Cã ficou rindo, debochando do pai. Por essa atitude foi amaldiçoado. Vamos lá. Quem quiser ver, vamos lá. Tem que falar e provar. Vamos ver no livro de Gênesis capítulo 9. Que o Noé planta uma vinha. Versículo... Gênesis capítulo 9, e a partir do versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu o vinho, embebedou e descobriu no meio da sua tenda. E viu cão, aí, não é cão, é cã. E viu cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e o fez saber ambos os seus irmãos. Então tomaram 100 aí os semitas, Jafé uma capa, e puseram-se sobre os ombros, seus ombros, e indo virado para trás, ouviram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu... Então, e disse: maldito será. E viu o cão e o pai de Cã a nudez de seu pai, e o fez saber a ambos o seu, que ele ficou, espalhou. Olha a maldição aqui. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem. É os semitas, é Israel de então. Então, meus amados irmãos, não é bom pegar o pão dos filhos, Israel, os descendentes semitas, e dar aos cachorrinhos, que não é cachorrinho, que dá aos cananeus, aos cananitas. Você está entendendo um pouquinho o raciocínio? Que aqui não é só o poder de Deus, aqui também tem um pouquinho de raciocínio. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas chegando ele o adorou, irmão, adorou. Adorar é se prostrar. Adorar não é se prostrar. Por exemplo, a Bíblia registra alguns exemplos. Jacó, vamos lá. Jacó se prostrou 7 vezes até chegar diante de você, Esaú, para pedir um perdão. 7 vezes se prostrou. Aleluia. Devolve a sério. Ele estava adorando Esaú? Não. Ele estava reverenciando o seu irmão e se humilhando. Moisés, capítulo 18, Moisés se prostrou diante do teu sogro, Jetro. Gênesis, Moisés se prostrou diante do seu sogro, Jetro.
junto de seu sogro e inclinou-se, beijou e perguntou um ao outro. Inclinou-se, beijou. Ele estava adorando o seu irmão, o seu pai, aliás, o seu sogro. Ruth se prostra diante de, com a face diante de Boaz. Irmãos, José, os irmãos de José estavam adorando José quando ele se prostrou? Estava adorando José? Não, a reverência, respeito e reverência a José. O rei Davi, quando alguém ia falar com o rei Davi, diz a Bíblia que ele se prostrava no pavimento com a face no pó. Estava adorando Davi, Davi conhecia a Torá, Davi conhecia a lei e não ia aceitar ninguém adorando ele. Se prostrou diante de uma autoridade, reverência ao meritício à autoridade. Somente isso, não era adoração. E Yeshua, Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Jesus nem aceita adoração. Jesus, Ele pode ser exaltado, Ele pode ser louvado, mas adorado não. Se prostrar e adorar, então tem muita gente adorando o homem por aí. Não é a mesma coisa. Aleluia, devolve a sede. Mas vamos olhar o assunto. Entra nesse assunto. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Claro. Se a palavra era cão, o descendente de cão é cachorro. Agora, não, cão não, né? Mas se fosse cã, era cananita, cananeu. A mulher era descendente de Cã. Então ela era cananita ou cananeia. Descendente, não é cachorrinho. Que cachorro é filho de cão, mas era cã, não cão. Garoto, bendito o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus em nossa vida faz a diferença, como Deus aí já falou para ele, e já usou várias pessoas, e Deus já usou várias pessoas já aqui. Nós de todos aí. Então Ele é quem faz a diferença dentro de nós. É o Espírito, hoje não está aqui, mas amanhã é o dia a dia, corre, né? Amanhã é o dia a dia. Oxalá que nós seja crentes não só aqui, mas no dia a dia. E amanhã que é coisa, né? Aqui é bom, né? Mas amanhã é a prova de fogo, é dentro do ônibus. Vai enfrentar o chefe, vai enfrentar os colegas no trabalho. Eita, né? Brincadeira, aqui é bom demais, né, irmão? Bonitinho de paletó, né? Tudo aqui é bom demais. Mas amanhã a coisa vai pegar. Um se acorda cedo, eita. E as maiores lutas dentro de casa. Ou eu estou mentindo? Eita. Quando alguém diz é pau e você diz, rapaz. É um desafio, né, irmão? É muito difícil, né? E você, às vezes, como homem, tem que se prostrar, né? Tem que se dobrar, para não haver confusão. Tá certo, minha filha. Tá certo, minha filha. Tá ouvindo? Sim, senhora, tá certo. Porque se fosse coisa assim, que nada, rapaz, eu sou um homem, rapaz. Aí o diabo Deus quer isso. Aí começa, tá bem, minha filha. Meu Deus. Tá burro, é? Tá cego. Acontece essas coisas no dia, ou não acontece? Eu tô mentindo? Tô nada. E você fica com aquele mão alta, né? Tá certo. Sim, senhora, né? Sim, senhora. Sim, senhora, minha filha. Oh, presta atenção. E você, rapaz, eu não viu? É muita coisa. Dentro de casa é guerra, meu irmão. E você tem que ali no espírito, Jesus, vem cá, minha filha, tenha calma. E vice-versa, meu filho, tenha calma. Que nada, rapaz, eu sou cabeça. Olha aí, que situação, né? Eita, é dentro de casa, beleza, meu irmão. Eita, é um desafio, não é? Eita, Deus, louvado seja o nome. É Deus provando, muitas vezes Deus prova a fé na fornalha. Aleluia. Só não pode, eu e Mobília venho conversando, só não pode deixar o adversário entrar, né? Não tem que perder para ver uma vitória. Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu ia falar sobre Gênesis, né? Mas é um assunto muito... Tá bom, vou parar. Não quero muito além, porque já
passou da hora, já estava tarde, mas se eu não falasse não tinha problema não, porque eu vim adorar o Eterno. Eu vim adorar o Eterno na pessoa de Machia, na pessoa de Jesus. Você sabia que Deus criou todas as coisas na pessoa de Jesus? Como foi que Deus criou todas as coisas? Como foi que Ele criou? Ele criou através do seu Filho, da sua palavra. No princípio criou Deus o quê? Os céus é. No princípio, que princípio? Que princípio é esse? É uma data? É um início? Não. Esse princípio é uma Shia. Ele é o princípio. Ele é o Bereshit. Ele é o cabeça. Ele é o princípio de tudo. Só quem não é princípio é o Pai. O Pai não tem princípio e nem tem fim. Jesus tem começo e fim, mas o Pai não. Aí os teólogos se acabam todinho. Aí ele se arrebenta todinho. Jesus, ele é todo poderoso, mas abaixo do Pai. Igual o Pai não. Ninguém é igual ao Pai. O Pai é o Ensof. O Pai é o sem fim. O Filho não é o sem fim. Está escrito ou não está escrito? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro. Se ele é o primeiro e o último, então ele não é o infinito. Está escrito nas Escrituras. Aleluia! Jesus teve começo e Jesus, eu sou o primeiro. Ele disse, eu sou o último, rapaz. Eu sou o início de tudo, mas abaixo do Pai, né? Até a divindade dele foi dada pelo Pai, que ele não tinha poder. E está escrito, foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Então ele não tinha. Está escrito. É me dado. Ah, ele não tinha não? Então ele não tinha. Se foi dado a ele, ele não tinha. É lógico, né? Dá para entender na lógica? É lógico. Jesus tinha poder? Não, porque foi dado a ele, então ele não tinha. É me dado porque não tinha. Negócio subneve. É escritura, é a palavra de Deus. Vou terminar. E Paulo diz assim: foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E Paulo diz, porque nele, olha, o Bereshit, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele, não foi ele que criou. Jesus não criou nada. Quem criou foi o Pai nele, na pessoa dele. Está escrito, irmão, não pode sair dessa. Não posso inventar conversinha nem tese, não. É a Bíblia que diz. Paulo diz, porque nele foram criadas todas as coisas. Quem criou? O Pai. Ele é a imagem de quem? Do Deus invisível. Nem os anjos vê Deus lá, nem os anjos. Ninguém vê Deus. Ninguém viu Deus até hoje. Está escrito, João 1,18. Ninguém nunca viu Deus. O Filho veio conhecer o Filho. Ele é a imagem de Deus. O que é imagem? Imagem é um representante. Imagem é o reflexo. Deus e Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Deus estava onde? Em Cristo. Atos dos Apóstolos 38:10. Deus ungiu a Jesus com o seu rua, com o teu espírito. E ele andou fazendo bem, curando os enfermos e libertando da mão do diabo. Por que ele fazia isso? Porque Deus era com ele, está escrito. Uma vez ele disse, as obras que eu faço, disse para o discípulo, não sou eu que faço as obras não. Está escrito. O Pai que está em mim é quem faz tudo isso. Então não era ele, na verdade. Ia. Aleluia. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não sou eu não. E agora? Mas as pessoas fogem desses detalhes. Aleluia. Paulo disse no livro de Atos 17, diz assim, Deus há de julgar o mundo por meio do varão que ele o ressuscitou. Quem foi que ressuscitou até hoje? Só teve um. Quem vai julgar o mundo? Deus, através de quem? De Jesus. Moisés abriu o mar vermelho ou não? Moisés abriu o mar vermelho? Foi Moisés que abriu o mar vermelho?
Foi Deus, né? Deus abriu o mar vermelho, né? Deus soprou o vento oriental e a água fez parede. O que Moisés fez foi: o que é que tem na mão, Moisés? Toca! Só isso, então não foi ele. Ele só fez tocar, mas quem fez foi o Eterno. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E Jesus disse mais: vocês farão obra maior do que eu. Então, acabou toda a tese, Deus. Acabou tudo agora. Ele diz assim: quando Jesus voltar ao estado original, ele volta a ser Deus. Eu nunca vi isso aqui não. Já viu isso? Jesus voltou ao estado original. Vamos lá, Apocalipse. Quem quer? Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. A quem vencer, eu farei. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Jesus chama o Pai de meu Deus aqui, ó. E ele estava em glória. Ele não estava mais como homem. E escreveu o nome do meu Deus. E escreveu o nome da cidade do meu Deus. Jesus chama o Pai de meu Deus. E ele não estava como homem, não. Ele estava em glória. Voltou ao estado original. Mas ele tinha o Pai como Deus dele. Você sabia que Jesus tinha um Deus e adorava o Deus do céu? Está escrito. Ninguém pode fugir dessa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Rapidinho. Não é estudo não. Vou terminar, João. Eu sei que é bom a unção. Eu sei que é bom poder. Mas também é bom raciocínio. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Não é só Paulo fala, Pedro fala sobre isso. Aqui, se você achar primeiro, se alguém achar primeiro, leia. 1 e 3. 3 é para todo mundo, né? É. Não, 1 e 3 e o 1, não. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 e 5. Eu vou ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da formação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o determinado de sua vontade. E nos, como também nos elegeu nele, tudo nele, tudo nele. Aleluia. Deus preparou Jesus na eternidade para criar todas as coisas nele. Ele disse: eu vou criar como? Ninguém pode me ver, não há espaço para mim. Eu vou criar um protótipo para, através desse, eu criar todas as coisas e eu serei glorificado dele. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou lá, depois que ele disse: Deus vai ser glorificado agora, Deus o Pai. Ele disse à mulher: vocês não sabem a quem adorar. Você não sabe o que é adorar. Nós sabemos o que é adorar. Se ele disse para o discípulo: nós sabemos o que é adorar, então ele é adorador. E ele disse: vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos adorar. Então, o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito. Pai em espírito. Aleluia. E ele disse no livro de João capítulo 17 e 3: para que te conheça como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e Yeshua como seu mensageiro. Paulo falou do mesmo jeito. Todos os apóstolos eram cientes de que Jesus adorava a Deus. Paulo diz: o Deus de Jesus Cristo te abençoe. Se Paulo diz que o Deus de Jesus Cristo, ele adorava
adorava a Deus. Se você tem um Deus, você não adora não esse Deus? Não, mas era como um homem. Mas em Apocalipse a gente vê que ele não estava como um homem, ele estava adorando a Deus depois. Em Apocalipse ele não estava mais como um homem, ele estava em glória. E estava adorando o Pai. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Escreverei o nome da cidade do meu Deus. E ele diz que tudo é do Pai dele. Irmãos, se você é herdeiro, tem um maior do que você. E Jesus herdeiro não é como um homem. Jesus herdeiro como desde a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Eu vou concluir aqui porque nós não falamos. Mas é um assunto. Vocês estão entendendo? Está escrito na Bíblia assim? Não fale o que não está escrito. Fale só o que está escrito, meu gente. Aleluia, devolve a sé. Até o nome dele foi Deus que deu. Deus lhe deu um nome, até o nome. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, mas abaixo do Pai. Quando diz que é sobre todo nome, o Pai é o sem fim. O Pai nunca viu. O Filho viu, mas o Pai não. O Pai não.